Olá, repórter Palmeirada, agora aqui na cidade de Pão de Açúcar, tendo um orgulho de estar de lado de um professor, um historiador de muito respeito, que fez muitas pesquisas e conhece bastante da história da gente de Palmeira dos Índios. Então a Palmeirada veio até aqui para trazer para vocês também uma visão, uma opinião deste estudioso sobre a questão temática. Então fica muito feliz, chegamos à noite aqui, mas estamos chegando para tirar algumas coisas importantes para a nossa história nesse encontrão que está sendo realizado agora no Clube Campestre. Professor Zé Arnaldo, muito obrigado por ter me recebido. É um prazer estar com vocês aqui, estou à disposição para responder qualquer pergunta em relação à cidade de Palmeira dos Índios. Então vamos começar. A cidade de Palmeira dos Índios tem uma história bastante rica em relação ao andamento de personalidade, de pessoas ilustres, de atividades que foram desenvolvidas lá. Na sua opinião, qual a importância que tem a história de Palmeira dos Índios para o povo de hoje e para o povo futuro? Olha, eu parto do pressuposto que um povo que não tem memória é um povo que não tem história. E a história de Palmeira dos Índios é uma história muito rica do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social. Porque Palmeira dos Índios já foi a segunda cidade de todo o estado de Alagoas. E, sendo a segunda, a primeira cidade do sertão das Alagoas, ou do interior das Alagoas. E Palmeira, ela, em todos os aspectos, ela era o centro. Era o centro econômico. No momento em que se desenvolvia em Palmeira a cultura do algodão, se desenvolveu em Palmeira o leite, e também em Palmeira dos Índios teve um surto muito grande de lojas de tecidos. Do ponto de vista intelectual, nós tivemos N pessoas, mas, não querendo menosprezar ninguém, eu vou citar 6 pessoas. Graciliano Ramos, Luiz Torres, Ivan Barros, Marili Ramos, o Dom Fernando Iori e 2 personagens que são pouco lembrados, mas que fizeram muito para o Palmeira dos Índios. O padre Odilon Amador dos Santos, que é pão açucarense, e o padre Ferreira, o padre Luiz Ferreira. Essas pessoas foram pessoas importantíssimas na história de Palmeira. Dentro dessas pessoas que o senhor citou, de Palmeira dos Índios, o que aconteceu com o clima de Palmeira, clima cultural, clima de pensamentos, que conseguia gerar tantas pessoas com grandes capacidades, na sua opinião? Olha, era porque Palmeira realmente era o centro da efervescência econômica e política do estado de Alagoas. Maceió era a capital administrativa. Era em Palmeira que se decidia, principalmente nos anos 50, certo? Até 1965. Era Palmeira dos Índios. Então foram 15 anos. 15 anos. 15 anos. O problema de Palmeira foi a opção econômica de Palmeira, que infelizmente não teve em Palmeira dos Índios quem tivesse uma visão econômica de gerar capital da Palmeira para Palmeira e reinvestir em Palmeira, o contrário do que aconteceu em Arapiá. Como foi que isso aconteceu? Palmeira dos Índios, nos finais dos anos 50, investiu em lojas de tecidos. Só que as lojas de tecidos não eram de Palmeira dos Índios. O tecido não era produzido em Palmeira.
Era produzido Eram onde? lojas que vinham, eram lojas do vizinho estado de Pernambuco, que vinham vender os seus tecidos em Palmeira. E o capital não era reinvestido em Palmeira. O capital era mandado para as suas matrizes. Então, essas lojas lucraram em Palmeira, certo? Mas não reinvestiram nada em Palmeira. Quando alcançaram os objetivos desejados, simplesmente deixaram a cidade e as casas onde funcionavam vazias. Arapiraca foi o contrário. Arapiraca teve a cultura do fumo. E com a cultura do fumo, foi o povo os arapiraquenses que investiram na cultura do fumo. E o que era conseguido com a produção de fumo era reinvestido dentro de Arapiraca. Então Arapiraca teve um capital inicial, certo? Que é básico para qualquer processo de evolução industrial. Foi isso que aconteceu. Essa memória, por exemplo, de Graciliano Ramos, como você percebeu que antigamente era a impressão, a opinião, a visão dos brasileiros que passaram a conhecer a Palmeira através dessas coisas? É interessante isso. Isso é muito interessante. Que o Graciliano, ao mesmo tempo que foi intelectual, foi vítima do preconceito político. E todos nós sabemos, apesar de que até hoje tem gente que tenta negar, mas não há quem negue a história. Graciliano fazia parte do Partido Comunista do Brasil, naquela época PCdoB, que depois se transformou em PCB, Partido Comunista Brasileiro. E hoje é PPS. Aí resultado. O que deu diante disso? O Graciliano, como intelectual, ele chega em Palmeira com a loja Sincera. A loja que depois foi loja de vendas de Luiz Torres. Certo? Ali era o prédio da loja de Graciliano. Onde era a Casa São Paulo? A Casa São Paulo, exatamente. Eu não sabia desse detalhe. Exatamente, a Casa São Paulo. E Graciliano era um intelectual. E o intelectual que ele não tinha preconceito, porque ele mesmo sendo materialista, ele se entendia muito bem como o Monsenhor Macedo. Escrevia para o jornal O Índio, do Monsenhor Macedo. Graciliano é chamado, convocado, depois de ser prefeito de Palmeira, onde foi o primeiro prefeito que prestou contas de todo o seu trabalho dentro de Palmeira dos Índios, certo? Deixou isso feito à mão. Alguns acham que ele foi o precursor da lei de responsabilidade fiscal hoje atual. Você acha isso? Eu não queria chegar a isso não, certo? Eu não queria chegar a isso não. É que as pessoas às vezes ficam fazendo elucubrações, certo? Para tentar justificar outras coisas, certo? Eu diria para você o seguinte, eu acho que o Graciliano foi um paladino da justiça. Um paladino das coisas sérias, certo? Contanto que ele não termina o mandato dele de prefeito de Palmeira. Não sei se vocês sabem que foi como ele prefeito que foi construída a estrada Palmeira dos Índios, Bom Conselho. Não sabia. Não. Foi. Foi ele que também desenvolveu, dava muito valor à educação, certo? Mas o Graciliano vai para Maceió trabalhar na imprensa oficial, o que hoje se chama de diário oficial, e vem uma tentativa de revolução socialista no Brasil. E essa tentativa de revolução socialista, liderada por Luiz Carlos Prestes, ao lado da Olga Benário, certo? A alemã, ela fracassou, certo? E isso deu condições para que o governo Getúlio, que ainda não era a ditadura do Estado Novo, mas o Congresso Nacional votou e aprovou, naquela época, o estado de emergência, certo? Ou estado de guerra, como queira chamar, determinou a prisão de Graciliano. Graciliano é preso em Maceió, vai um navio para Recife, e desse navio ele vai para a Ilha Grande, no Rio de Janeiro. E lá ele fica preso até 1938. Ele já era casado com Heloísa Ramos.
E é a partir daí que, através da editora Zé Olímpio, vão surgir os livros do Graciliano. Então, Graciliano foi o quebrangulense, que se estabeleceu em Palmeira, que morou em Maceió, que foi preso para Ilha Grande, foi solto, mas nunca mais voltou a Alagoas. Ele não admitia o que praticaram contra ele. Certo? Inclusive, na cidade do Rio de Janeiro, participou da campanha do candidato do PCB, nas eleições de 1945, o engenheiro Edo Fiuza. E o Graciliano, ele serviu de divulgação. E ele foi divulgado. Ele foi divulgado. E muito divulgado, e muito bem divulgado, como podiam ter sido outros escritores palmeirenses, como o caso Luiz Douglas. Mas o Graciliano tinha ao seu lado, ou tinha a seu favor, o fato de ele ser militante do Partido Comunista. E como os seus livros refletem o social, o político, o econômico, o social, o que foi que fez o Partido Comunista com o Graciliano? Pronto, tem a editora Zé Olímpio, que produziu todas as suas obras, e o partido difundiu as obras de Graciliano no exterior. Foi dessa forma que Graciliano se tornou conhecido. Sendo que a maior difusão que aconteceu foi já em plena ditadura militar no Brasil, quando Nelson Pereira dos Santos filmou a Memórias do Cárcere. Sabe? Memórias do Cárcere, que foi um filme que teve muito mais repercussão do que Vidas Secas. Apesar de que hoje os nossos professores de língua portuguesa, de literatura, não se preocupam com a Memória do Cárcere, ficam preocupados com Vidas Secas. Por que você acha que isso aconteceu? Eu acho que isso acontece exatamente porque, primeiro, um desconhecimento de história. E segundo, porque Vidas Secas é exatamente a história de Graciliano, onde está envolvido Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário. Certo? Então é uma forma até porque as pessoas, por questões ideológicas, não difundiram esse filme. Acho que em Palmeira dos Índios esse filme nunca passou, certo? Eu estive no lançamento desse filme em Brasília. Esse filme era para representar o Brasil no Festival de Cannes. Os militares não deixaram. Foi quando Cacá Diegues apresentou o filme Zumbi dos Palmares, certo? Que apesar de ser um filme também histórico, certo? Em Cannes foi um fracasso. Quando realmente quem devia representar o Brasil era o filme Memórias do Cárcere, do livro Graciliano, adaptado ao cinema por Nelson Pereira dos Santos. Então você está colocando que essa mudança de filme foi também uma jogada no Brasil, isso? Olha, era o seguinte, é que na época você vivia sobre, existia a censura, certo? Existia a censura. E os militares não queriam uma divulgação, lógico, não era nem do livro do Graciliano, era do Prestes, que ainda estava vivo. E ainda estava vivo, certo? E estava no exterior. Ou então já estava no Brasil combatendo a ditadura. Isso é um fato. Isso é um fato, certo? Isso é um fato. Eu assisti esse filme no Cine Brasília. Eu era professor de Brasília. Você achou que o filme foi fidedigno? O filme foi fidedigno. Foi, o filme foi fidedigno, certo? O filme foi fidedigno. Foi gravado aonde? Esse filme foi feito na Ilha Grande, por aí, no Rio de Janeiro. Será que através da Palmeirada a gente não pode resgatar esse filme e ser exibido em Palmeiras dos Índios? Pode conhecer esse filme em Palmeiras dos Índios. E abrir para um debate? Pode sim. Seria interessante, né? Seria interessante. O senhor tem falado da questão do meu tio Luiz Torres, do trabalho que ele fez. Você pode fazer um resumo? Eu posso fazer. Eu conheci Luiz, eu devia ter 10 anos de idade, ou menos de 10 anos de idade. Luiz já era um intelectual, certo? O intelectual palmeirense,
que se dedicava ao comércio junto com seus irmãos, com exceção do senhor José Torres, que já era nessa época, fazia parte do judiciário, certo? Fazia parte do judiciário. Chegou a ser promotor em Palmeira dos Índios. E Luiz era uma pessoa interessada nas coisas de Palmeira, em pesquisar as coisas de Palmeira. Luiz não era formado, Luiz era autodidata. Luiz tinha ido para um seminário, ser padre, por uma promessa de sua mãe, certo? Que ele dizia que aguentou até onde podia. Tem até um livro, que onde ele descreve a respeito do seminário, tá? A respeito do seminário, a sua entrada até a sua saída do seminário. Esse livro eu fui quem fiz a revisão, que ele me entregava os livros dele para ele revisar, o português, certo? Todos os livros de Luiz Torres passaram pela minha mão. Olha, bom, não sabia desse detalhe não. Passaram pela minha mão, ele levava para minha casa, eu pegava os livros na casa de São Paulo e a gente ia revisar o livro. Naquela época na datilografia, né? Tudo datilografado. Tudo datilografado, nem se sonhava com computador. E a máquina da datilografia era manual, certo? Tudo manual. Ele tinha uma maquinazinha na casa de São Paulo. Ah, eu conheço, eu lembro. Pronto, essa máquina na casa de São Paulo. Então, o Luiz fez isso, certo? Agora, e Luiz também gostava de teatro. Você juntava Luiz. Eu tenho uma foto com ele com o Jô Soares. Exatamente, eu queria falando aqui, eu estava Luiz, Jô Soares, Olga Constant, apresentaram em Palmeiras as mãos de Euridice. Em que ano foi mais ou menos? 1960 alguma coisa. 1950, do final dos anos 50 para o início dos anos 60. Certo? Apresentou aonde lá? Rapaz, apresentava nos palcos de cinemas. Ah, no cinema. Antigamente tinham 4 cinemas em Palmeiras. Palmeiras dos Índios chegou a ter um cine. Não, Palmeiras dos Índios chegou a ter o Cine Palmeirense, o Cine Ideal, o Cine Palácio. Depois, no local do Cine Ideal, surgiu o Cine São Luís. O Cine Palmeirense deixou de existir. Não, desculpe. No local do Cine Ideal surgiu o Cine Moderno, certo? Depois, o Cine Palmeirense deixou de existir e foi construído o Cine São Luís, ali, antes da ponte dos estudantes. Ali já foi o cinema, o Cine São Luís. Palmeiras dos Índios teve 4 cinemas e 4 bons cinemas. Eu adorava ir. E depois ficou reduzido a 3 cinemas. Na época que eu comecei a ter consciência, tinha 2 só. Pronto, e no final de tudo ficou reduzido, era 3. Certo? No final de tudo ficou reduzido a 2, no final de tudo ficou reduzido a 1 e hoje não tem nenhum. Há muito tempo, né? Sim, há muitos anos que não tem nenhum, certo? Mas veja aqui, o que é que tio Luiz fez? Um resumo assim, quais foram as atividades, as práticas que tio Luiz fez para o Palmeiras dos Índios? Um hino, vamos ver. Olha, ele fez hino, quer queira, quer não, bandeira, tá? Fez o hino do movimento renovador, slogans de candidatos a deputado. O slogan de J. Duarte foi Luiz Torres que fez, certo? Escritor, teólogo católico, só que de uma linha diferente. Luiz não era conservador. A única coisa que ele tinha não era de conservador, era uma questão de concepção dele, de informação, que ele era violentamente contra o aborto, certo? Mas no restante era um altamente progressista. Mas ele fez filme também, não foi? Fez um filme, exatamente, A Procissão dos Miseráveis. O primeiro jornalista... O senhor participou desse filme? Não. Mas só participou viu as gravações? Eu vi as gravações, nós discutimos, tá? Nós discutimos, fez o primeiro jornalista, o primeiro jornal de Palmeiras com o primeiro jornalista, entendeu? A primeira imprensa que teve Palmeiras. Eu tenho um filme dele só no vídeo. Que teve Palmeiras, certo? Vamos falar o seguinte, a nível de cultura palmeirense, como a gente pode, na sua opinião, resgatar, porque a Palmeirada já deve ter o estímulo entre 4.000 fotos, quer dizer, do passado. Certo. Como a gente pode resgatar, na sua opinião, e conjuntar de uma forma lógica, cronológica, essa história? Olha, isso aí tem que fazer o seguinte. Primeiro,
quem tem hoje o maior acervo guardado de Palmeira dos Índios chama-se Van Barros. Isso aí, eu acho que não tem outro. Certo? Segundo, teria que se resgatar o acervo de Luiz Torres, que infelizmente, com a morte do bairro, esse acervo foi totalmente dilacerado. Não é destruído, ele foi dilacerado. Ou seja, ninguém sabe onde está, com quem está, e de vez em quando aparece alguma coisa, certo? Eu conheço, mas não quero, não tenho nenhum interesse de me conflitar com ninguém, certo? Eu digo, epa, isso aí foi Luiz Torres, mas não vou me conflitar com ninguém, até porque eu não sei onde está o original para mostrar que é plágio, certo? E você acusar sem ter a prova, essa nunca foi a minha intenção, nem foi a minha forma de trabalhar ou de atuar. Professor Zé Ronaldo, quais são as sugestões, o senhor com essa experiência fantástica de ter vivido muitos momentos de Palmeira dos Índios, vários ilustres, ter acompanhado esse processo desde várias décadas antecedentes, o que é que o senhor acha que deve ser feito para melhorar a cidade de Palmeira dos Índios, para melhorar a cultura dela e a sua própria memória? Olha, a questão é o seguinte, tudo depende de um governo de Estado, tá? Da Assembleia Legislativa, dos representantes de Palmeiras na Assembleia Legislativa, certo? Que eles me desculpem, mas do ponto de vista cultural são fraquíssimos, não tem receio de falar, certo? De uma Câmara de Vereadores e do prefeito, certo? E de uma Secretaria de Cultura, de um secretário de Cultura ou secretária de Cultura, de um secretário de Educação ou de uma secretária de Educação, que realmente se volte para resgatar a memória cultural, política, social de Palmeiras dos Índios. O senhor tinha dito nos bastidores comigo que o senhor achava que a vocação econômica de Palmeiras dos Índios não passaria por indústrias. Por quê? Olha, por o seguinte, porque você hoje tem que entender a economia mundial. Nós estamos em um mundo globalizado, certo? Hoje você tem o celular, você tem o telefone comum, você tem a internet. Hoje você compra onde você quiser. E o Brasil foi um país de industrialização retardatária, certo? E o Brasil, até o governo Getúlio, o Brasil não tem indústria. No Getúlio é que vai surgir a Companhia Siderúrgica Nacional. E praticamente indústria no Brasil é no governo Juscelino. Certo? Com o quê? Com a indústria automobilística em São Paulo. Certo? Com o desenvolvimento do Norte, do Sudeste e do Centro-Oeste com a construção de Brasília. Certo? Então, Palmeira perdeu, como nós podemos dizer, perdeu o caminho da história. Palmeira era para ter indústria nos anos 50. Quando Palmeira teve, quantas algodoeiras Palmeira teve? Eu contei 10 algodoeiras em Palmeira dos Índios. E o nosso algodão foi destruído, ó. Por quem? Pelo bicudo. E o bicudo foi jogado criminosamente nas plantações de algodão da Palmeira dos Índios. Certo? Nós tivemos uma das indústrias de algodão mais bem equipada do Nordeste, que era a Algolim. Parece que eu estou vendo que tinha chegado em Palmeira, da vizinha cidade de Pernambuco, de Limoeiro do Norte. Certo? Eu estou vendo Luizinho Heráclito na minha frente. Certo? E vendo outras pessoas aqui agora, que a memória me foge, mas eu estou vendo eles chegando em Palmeira dos Índios. A primeira algodoeira de Palmeira funcionou de frente à casa da minha avó.
e até incendiou. O Palmeira não tinha água, não tinha bombeiro, certo? E o povo carregando latas d'água do açude, já que ela ficava, os seus fundos ficavam na frente do açude, e a minha avó rezando com o rosário para o incêndio acabar. Vejam vocês. Certo? Alguém se acidentou? Não. Não. Graças a Deus. Não, o incêndio apagou. Desde aquelas pessoas que tinham mais fé, que foi a reza. Certo? Que foi a reza. Vamos falar um pouquinho das lendas. Pode ser? Pode. O senhor tem se colocado na Palmeirada, as lendas de Palmeira. Você poderia citar algumas para a gente? Palmeira teve muita lenda. Palmeira tem os lobisomens. Os lobisomens da Palmeira é uma coisa interessante. Palmeira teve o Zorro. Palmeira teve a cachorra da Palmeira. E assim sucessivamente. Tá? Faça uma síntese de cada lenda dessa aí para a gente lembrar. O Zorro, o primeiro Zorro da Praça da Caçoarina. É aquele que fica em cima da árvore, é? Ele ficava em cima de árvore. Ele dizia, ele não subia nas árvores, não. Ah, subia não? Ele ficava na praça. Naquela época, a Palmeira não tinha luz. Certo? Ele namorava com uma das irmãs Moura, que morava num casarão, de frente à Praça das Casuarinas. Certo? Eram umas senhoras de idade, já pouco de idade, que vendiam joias, sabe? Vendiam joias. E parece que também lapidavam joias, tá? E o Zorro namorava com uma delas. E como a sociedade na época era uma sociedade altamente tradicional e preconceituosa, ele não podia chegar lá antes da meia-noite. Ele era da Guarda Rodoviária Federal. Olha aí, estamos descobrindo a identidade. Federal. E para entrar na casa da Moura, ele entrava de máscara. Certo? Pronto, começou, olha o Zorro, nessa brincadeira, certo? Prenderam o Zorro. E descobriram que era o Zorro. Certo. Pronto. O outro Zorro, esse aí já era mais uma brincadeira. Foi um menino chamado Petrus Walter, chamado de Petrus Delsa, que morreu recentemente em Palmeiras, certo? Morreu recentemente em Recife, foi em Recife. Não faz muito tempo que morreu em Recife. Tá? Morreu em Recife. Que era casado com a viúva do finado Ademir da Farmácia. E o lobisomem? O lobisomem, era o seguinte, lobisomem, existiram vários lobisomens. Todos eles estavam ligados a amores. Amores? Amores, era da amores. Amores. Até o cidadão que não José Porqueiro, que era o lobisomem da rua onde hoje tem um colégio estadual. Certo? E ele aparecia roncando. Também atrás de uma namorada. Quer dizer que era um lobisomens amorosos? Era lobisomens amorosos. E teve. E o Papa Figo? Não existia mesmo? Não, o Papa Figo, nunca existiu o Papa Figo. O Papa Figo. Você passava com jipe, né? Não, o Papa Figo era uma forma das mães de família fazerem medo aos seus filhos, às suas crianças, para que não saíssem nas ruas. Então dizia, olha, eu acreditei, viu? Tome cuidado do Papa Figo. Ele pega você, lhe mata e arranca o seu fígado. Certo? Esse era o Papa Figo. E na sua infância? Vamos falar um pouquinho só da sua infância. Vamos lá. Como é que foi a sua infância para você? E compare com a infância de hoje. Olha, a minha infância foi muito rica. Primeiro, eu era criado por meus avós. Certo? O seu Batista e a dona Maria. Minha avó tinha uma espécie que chamavam de bodega, mas era uma bodega grande. Porque hoje você podia chamar um mini mercado. Certo? Um mercadinho. Então fui criado no meio do povo. Porque minha avó... Já vendia quando era pequeno? Não, eu ficava só vendo. Quando eu era pequeno, aprendi a beber na bodega. Era? Eu aprendi a beber na bodega. Minha avó dava as costas, toma um gole de cachaça. Ela soube disso depois? Hein? Ela pegou. Pegou? Pegou, mas não ligou não. Menino, o que é que você está fazendo? Eu não fico bêbado não, eu nunca fiquei. Entendeu? Esse é o problema. Esse era o problema, tá? Então eu fui criado, entendeu? No meio do povo.
certo? Me dava bem com o que a gente chamava a elite da Palmeira, certo? Mas me dava bem com o carroceiro, com o pipoqueiro, com os meninos de rua, essa coisa toda. Você pode ousar dizer qual foi o seu maior amigo de infância? Olha, o meu maior amigo de infância, esse cara hoje está no Rio de Janeiro. Eita! Certo? Eu vou falar dois amigos meus. Dois. Está no Rio de Janeiro. Ele é tio da Sandra Moura. Olha aí, Sandra Moura. Sim, Elias Correia. Elias Correia, viu? Elias Correia. Sandra, para você isso aí. Elias Correia. E um outro foi Fred, irmão de Marta. Olha, a Marta está ali, a Marta Margarida está ali. Fred, irmão de Marta. Fred fugia do colégio Dona Rosinha. Não sei como era que ele entrava lá e saía, ou se não entrava. Ia lá para casa, para a gente ficar batendo papo, jogando botão, jogo tipo de, eu gostava de jogar jogo de botão, e articulando como era que o time da gente ia jogar no domingo de manhã no campo do Botafogo. Olha! Agora vamos lá. A gente agora, quero que o senhor olhe para essa lente da câmera e mande um abraço para os seus amigos de Palmeira que devem agora estar assistindo nesse encontrão, e também os que vêm de fora, vêm para cá para curtir esse momento, a importância desse momento. Meus amigos, eu mando aquele abraço, tá? Eu mando aquele abraço, certo? Eu digo a vocês o seguinte, eu não sei se todos pensam assim, porque ninguém pensa de forma unânime, mas no meu entendimento, a palmeirada está fazendo bem a todo mundo. Certo? Tem as discussões, isso é normal, certo? Mas está fazendo bem a todo mundo. E além de estar fazendo bem a todo mundo, ela está resgatando a memória de todos. Porque um complementa o outro. Um complementa o outro. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Bom, eu quero agradecer, professor José Ronaldo, é uma honra estar com o senhor aqui. Nós vamos fazer na minha ideia, fazer um documentário. O senhor aceitaria de fazer um documentário mais aprofundado? Herbert, eu aceito qualquer coisa, certo? Porque a Marta, que é que eu escrevo, eu já disse a ela que eu vou escrever. Mas uma coisa é escrever sobre Robson Mendes. Outra coisa é escrever sobre Palmeira dos Índios. Eu pensei em escrever um livro, Memórias de uma Época. Mas Memórias de uma Época não só atinge Palmeira. Me atinge Palmeira, certo? Rio, Brasília, Belo Horizonte, certo? Por onde eu passei na minha época de estudante e de militante político. Certo? Isso aí tudo me atinge. O meu retorno a Palmeira dos Índios, certo? E hoje Pão de Açúcar, sertão. Quando eu optei para vir trabalhar com os meninos do sertão. Vim aqui para ajudar, né? E construir uma faculdade, né? Ajudei aqui. Parabéns, viu? Ajudei aqui com o padre Petrúcio, com a professora Marlene. E outros também, né? Por aqui passaram. Construir isso que vocês estão vendo aqui. Bom, Faculdade de São Vicente, Pão de Açúcar. Professor José Ronaldo, muito obrigado. A Palmeirada se sente orgulhosa e muito feliz em estar começando a ver essas histórias, esse trabalho seu. Eu sou Herbert Torres, as imagens foi com Cícera da Silva, Marta Margarida está ali também. Você eu não conhecia assim, pelo rosto, não, o rosto já me disse quem é. Já disse quem é, né? Já disse quem é. Agora vocês eram muito pequenos, entendeu? Quando eu já era adolescente. Mas o seu pai, eu conheci muito, inclusive assisti ele como promotor em vários juros famosos que teve no Palmeiras, certo? Porque teve uma época que eu pensei em fazer, era minha mãe queria que eu fizesse direito, certo? Mas eu dizia que não fazia direito, que não teve jeito para fazer direito. Mas por que você achou? Né? Rapaz, porque eu não quero aqui ferir nenhum advogado, certo? Mas é muito difícil ser advogado. Advogar é uma coisa, ser advogado é outra coisa, certo? Gostei da frase. Eu acho que tem duas coisas diferentes. Gostei da frase. Porque, infelizmente, tem profissionais do direito que a ética morreu antes de Jesus Cristo fazer o mundo. É verdade. Professor, muito obrigado. Só isso mesmo, só isso. Só isso, mãe? Eu pensei que tinha mais coisa hoje.